Bem, gente, dando continuidade ao que a gente vinha conversando, o que eu quero que vocês observem aqui comigo é que a gente tem outros tipos de substâncias utilizadas para regulação intestinal, certo? Então, vamos falar, a gente já falou sobre os lubrificantes, aí a gente vai lembrar do exemplo do óleo de rícino, os osmóticos, a gente vai lembrar do exemplo do supositório de glicerina. Vocês sabem o que são osmose, já que eu falei do nome osmótico? Vocês lembram disso? Eu acho que é uma coisa que tem a ver com adquirir alguma coisa por proximidade, alguma coisa assim. Tem a ver com proximidade. Tem a ver sim, viu, Adriana, né? Isso. Eu vou fazer rapidinho aqui, depois eu apago. Ó, Adri e demais colegas. Eu vou colocar... Professor Oi, Emerson, Emerson. eu li aqui na minha pesquisa que Sim, diz que os supositórios não são considerados laxantes, porque eles apenas facilitam a eliminação das fezes, certo. localizando no canal anal, Então, localizada no canal anal, no caso. só que a gente tem Tem, que levar em consideração é, Emerson, a gente vai levar em consideração qual é o tipo de classificação que a gente está analisando. No final, ah, tudo isso aqui que a gente está olhando, o objetivo final é facilitar o trânsito intestinal. Quando eu me refiro a substâncias laxativas, eu estou falando de substâncias que vão agir em todo o intestino, fazendo com que eu aumente o peristaltismo. Dessas substâncias, a gente vai ter os laxantes, que de fato vão agir no todo, ou aqueles que são purgativos. O efeito dele é muito mais localizado e acaba facilitando, por consequência, a expulsão das fezes. Deu para entender? eu sim. Deixa eu só lembrar para vocês o conceito de osmose. E aí vocês lembram, imaginem que eu tenho duas substâncias que estão coladinhas uma com a outra. Substâncias não, tá? Dois sistemas. Imaginem duas células. E aí tem uma membrana entre essas duas, que é essa regiãozinha aqui do meio. Como eu tenho mais substâncias e mais sais, como tem mais sais nesse primeiro sistema, lembre-se que a água ela sempre vai se movimentar do menos concentrado para o mais concentrado. Então, quando a água sai daqui, ela vai acabar diluindo isso daqui para tentar tornar tudo mais equilibrado. Então, esse processo de osmose é quando o líquido sai do menos concentrado para o mais concentrado na tentativa de diluir, certo? Por isso que os nossos famosos laxantes ou purgativos osmóticos, eles vão atuar por osmose, ou seja, eles estão muito concentrados e a água vai vir para aqui, ó, para tentar diluí-lo, para tentar torná-lo menos concentrados, mais próximo da concentração fisiológica do nosso corpo. Deu para entender? Sim. Deu para entender, Emerson? Deu sim, professor. Joia. Deu para ter uma Então, ideia melhor. deixa eu ver aqui quem faltou. Os fitoterápicos, né? Esses fitoterápicos ou podem ser lactopurga, outras substâncias de contato. Eu vou falar dos fitoterápicos, que o mecanismo de ação dele é mais completo, tá? Os fitoterápicos, eles vão atuar através de mecanismos diferentes. O nosso corpo, ele normalmente, ele troca sódio ou potássio. Existe um movimento para que a quantidade de sódio e de potássio que entra e sai
sejam equilibradas, tá? O nosso corpo busca sempre a homeostase, o equilíbrio. Então, o fitoterápico, ele vai impedir que essa troca ocorra. Impediu, impediu. O que é que vai acontecer? Começa a acumular sódio, potássio, os cloros, certo? Ou seja, esses íons começam a se acumular dentro do intestino e isso começa a tornar mais concentrado. O que é que vai acontecer com a água? Vai sair das células e tentar diluir. Em paralelo, quando ele entra em contato, olha aí o nome, quando ele entra em contato com a mucosa, as vilosidades intestinais, ele começa a provocar uma irritação, gente. E quando ele irrita essa mucosa intestinal, ela estimula um movimento de contração. Esse movimento de contração expulsa as fezes, que já vão estar amolecidas porque vai ter mais água no interior do intestino. Deu para entender? Então, de uma forma geral, o que é que a gente busca? Os formadores de massa fecal. Por quê? Eles são reguladores intestinais. Professor, o que é um regulador intestinal? Regulador intestinal é quando você dá condições do teu próprio organismo a produzir as fezes sem ter tanto estímulo. Exemplo, o que é que o corpo da gente precisa para produzir fezes? Para que a gente tenha o intestino funcionando regularmente. Ele precisa estar bem hidratado, as fezes precisam ter água de hidratação, a gente precisa estar em movimento e a gente precisa ter volume de fezes, porque é quando essas fezes elas tocam a parede do intestino, existem receptores, que agora vocês sabem o que é, chamado de barroreceptores, são receptores de pressão. Quando ela toca a parede, o intestino movimenta nesse sentido de motilidade, certo? De peristaltismo. Então, para aumentar o volume dessas fezes, é como o Rafael está dizendo aqui, ó, a gente precisa de fibras. É o que nós precisamos. Fibras. Só que se as fibras não têm água, elas se tornam ressecadas. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente come fibra, da gente ingerir a quantidade de líquido necessário para hidratá-los, tá? Então não adianta a gente, vou tomar fibras solúveis, porque eu vi que é muito chique, muito prático, é só derreter lá no suco e tomar. Mas eu tenho que ter a quantidade de água necessária para hidratá-la. Deu para entender? Exatamente, Fabi. Comer fibra sem tomar água não vai servir para o que a gente está querendo. Outro ponto é o movimento. Então, por isso que o paciente, inclusive os internados, precisam deambular. A gente precisa fazer também com que esse movimento estimule a peristalse, certo? Então, outra forma da gente conseguir, aí entra o Yakult, que alguém falou aqui em cima, que eu não lembro quem foi. O Yakult entra exatamente nesse sentido. Foi a Não Hortência. Hortência, né? Não só o Yakult, como as bactérias, o Floratil, Enterogermin, que é o que a gente compra na farmácia. São bactérias boas do nosso intestino que elas vão aumentar o tamanho do bolo fecal, certo? Além de estimular também a peristalse. Então, são condições que a gente fornece ao nosso organismo para que ele diga, meu filho, produza as fezes, tenha um peristaltismo necessário para eliminar isso regularmente. Porque se a gente fica tomando só o medicamento, ou seja, o osmótico ou de contato, ou esses outros purgativos salinos, pode ser que a gente se habitue, o nosso intestino ele só responda por estímulo. Esses que a gente compra na farmácia, eles são chamados de probióticos? São chamados de probióticos, muito bem. São os famosos probióticos. Pode vir na forma de iogurte, pode ser na forma de queijos, ou pode ser na forma de industrializados, flaconetes que a gente toma aí e ingere.
certo? São as E, bactérias do e, bem. seguindo, e seguindo o que o senhor falou agora, professor, aí também eu vejo aqui, como o senhor também até disse ontem, que o uso repetitivo, né, no caso de Isso. agora o laxante, Condiciona, né? torna-se uma possível, o uso repetitivo torna-se uma possível tolerância a um crescente aumento de doses, né, que, que para produzir o mesmo efeito. Foi o que na aula de ontem que o senhor falou, né, que Exato, perfeito. aí, aí no caso do laxante, aí pode causar inflamação intestinal e Isso, leva à diminuição da absorção de vitaminas. No caso, é um nome que se diz distúrbio hidroeletrolíticos, isso. né? Porque o distúrbio eletrolítico está se referindo a esse sódio, potássio, Hum, cloro, e vai ser tudo eliminado nas fezes. Ou seja, o nosso corpo não precisa de uma concentração em equilíbrio para a gente ter a homeostase. homeostase. A concentração não tem que estar em 0,9%. Se Uhum. você toma muitos laxativos o tempo inteiro e está eliminando todos esses sais, em algum momento você vai ter um desequilíbrio, vai ter cólicas, e tem as outras reações que vêm junto, né? Uhum. Ok. Viu? Aí os fitoterápicos, gente, para quem faz uso regular, lembre-se que o uso que a gente chama uso contínuo, né? Não é nem uso contínuo, é uso prolongado. A partir de 10 dias a gente já tem o uso prolongado. E aí não é interessante, porque se eu tenho uma substância que ela causa irritação da mucosa gástrica, da mucosa intestinal, imagina, processo inflamatório contínuo pode ser a porta para outras doenças. Então, alguns efeitos colaterais aí envolvidos nos fitoterápicos, tamarine, planta-bem, que são a base de cáscara sagrada, tem uma substância chamada de antraquinonas. São substâncias que causam irritação. Essas substâncias são ótimas, pontualmente. Mas se eu uso continuamente e a irritação fica continuamente, pode ser que em algum momento a gente tenha cólicas, quem tem tendência a ter hemorroidas pode favorecer, o prolapso retal, fissuras anais, tudo isso que vai ser dificultado com o uso prolongado, o uso contínuo desses medicamentos. E vale a questão de dose e dependência, aumenta a dose, aumenta o efeito, e assim a gente vai tendo doses cada vez mais altas. O que a gente não quer, a gente quer estimular o nosso corpo a se recuperar e por ele mesmo começar a produzir o próprio bolo fecal, certo? Então a gente precisa desses 3 pontos: volume, hidratação e movimento. São os 3 pontos que vão estimular. Então, mamão contém muitas fibras, o mamão contém enzimas, como a papaina, que ela vai quebrar essas fezes, torná-las mais fluidas. Também ajuda no processo, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa que eu ia falar com vocês. Acho que de uma forma, por enquanto, de uma forma geral, foi muita coisa, né? Os laxativos, de uma forma no todo, é assim que eles funcionam. E a gente vai escolher tanto a via oral quanto a via retal, dependendo do que a gente quer. Ah, lembrei. Os purgativos, eu tenho 2 que são mais. Na verdade, eu tenho 2 antiácidos que são utilizados ou como purgativos ou como constipantes. Vocês entendem o que é um constipante? O que seria um constipante? Diz aí, Rafa. O que é um constipante? Exatamente. É o oposto do purgativo, é para prender as fezes. Então, normalmente, muita gente. Ontem eu falei do pH do estômago, né? E a gente tem 2 clássicos aqui. Que é o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio, certo? O hidróxido de alumínio, ele é constipante, enquanto que o hidróxido de magnésio, ele é purgativo.
Por quê? O hidróxido de magnésio, ele estimula esse processo daqui que vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Aumenta a concentração de íons na luz do intestino. Isso faz com que aumente a concentração, a água vem, torna as fezes mais fluidas e libera aí o trânsito intestinal, certo? Então, uma dica que eu dou aos meus alunos, sempre que o hidróxido de alumínio é constipante, para não misturar um com o outro, vocês vão lembrar do seguinte: o hidróxido de magnésio, magnésio começa com M de Maria, magnésio. não, lembra que a gente ele é purgativo, certo? Purgativo libera. Se ele libera, ele começa com M de mamão, não. Motilidade. É o bizu, certo? Hidróxido de magnésio começa com M de motilidade. Tá bom? Se pensaram alguma besteira aí com a letra M, não era isso, tá? É motilidade. M de motilidade. Ficou tímido de falar, né, João? O que é que tem no intestino com a letra M que lembra motilidade? Ameixa, tá certo. Pegaram, né? Então essas coisinhas a gente nunca mais esquece. Então hidróxido de magnésio é purgativo. Purgativo, tá? M de magnésio, M de motilidade. Tranquilo, pessoas? Tá vendo que é bacana? Quando a gente começa a falar do mecanismo de ação dos medicamentos, eu me empolgo, né? Sou suspeito a falar. Eu me empolgo a falar sobre como os medicamentos funcionam. Mas a gente começa a fazer correlação. Achei o máximo, Emerson, correlacionar dose e dependência com o que eu estava falando hoje. Perfeito. É esse raciocínio que eu quero que vocês tenham. Então, preste atenção, vocês estão começando na área assistencial, na área de saúde. O primeiro degrauzinho é o curso técnico, mas eu tenho certeza que a gente vai se encontrar por aí enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, dentistas e por aí vai, médicos, tá? Então, gestores da área de saúde. É só o início. Então, a minha função é despertar em vocês a curiosidade, o entendimento inicial da farmacologia para despertar as aptidões que vocês já têm. Essa linha de raciocínio é algo que vocês já têm dentro de vocês. O meu objetivo é tentar trazer aí para fora para vocês começarem a trilhar o caminho próprio. A vaguinha com a Raquel, né? A Fabi está dizendo que tem que se especializar mesmo. Tem um bel para resolver em casa. Pois está certo. Ô, professor, eu estou falando de Emerson, professor, porque ele tem realmente um problema, né? Que ele citou aí o filho dele, então ele tem que se especializar mesmo nessa área. Ele Verdade. foi a fundo, Foi, né? foi. Porque Mas olha, vê como a aula flui quando vocês trazem um exemplo de casa, né? Tem a ver com o tema do que eu vou falar hoje, que são os tipos de medicamentos, tem tudo a ver, mas ele foi mais específico e trouxe os laxativos, né? Trouxe os laxativos, que é algo que a gente vai ver lá na frente, mas eu acho que mesmo com muita informação, deu para pegar o sentido, não deu? Deu para avançar? Mas, Fabi, tu colocou o exemplo de Emerson, mas todo mundo... Olha, eu duvido que alguém não tenha um exemplo dentro de casa, ou na vizinha, ou um primo, um tio, uma avó, uma mãe, um pai, um filho, que tem alguma história com algum medicamento que faz uso que você começa a linkar por que está sendo prescrito. Agora você sabe por que ele está em uso. Inclusive, você consegue prever
que é a principal função da gente, né, enquanto profissionais de saúde, o que é que pode ser maléfico aqui para o tratamento do filho, do pai, da mãe, mas do medicamento em uso, o que é que pode não ser legal e o que é que eu vou ficar de olho se acontecer. Né? Essa é a função da farmacologia. E também conhece a ação que ele está fazendo, que se faz a medicação, né? Como Exatamente, Emerson. ele vai agir. Exato. Exato. Esse é o objetivo maior. Deixa eu apagar aqui. Bem, quando nós começamos a falar sobre fármacos, a gente viu lá nos conceitos lá atrás que fármacos são agentes e substâncias que têm uma ação fisiológica, lembram disso? São utilizados tanto para a fase de ou diagnóstico, ou para um tratamento com efeito curativo, ou não preventivo, ou de paliação. Isso podem ser humanos ou animais também, né? Raramente esses fármacos ou esses princípios ativos, certo? Raramente eles vão ser administrados na sua forma bruta, ou seja, do jeitinho que eles foram sintetizados. Normalmente, eles vão ser prescritos na forma medicamentosa, ou seja, eu tenho um medicamento tecnicamente obtido, a gente agora viu, né, as aulas passadas a gente viu isso, tecnicamente obtidos, mas que para eles estarem naquele jeitinho que ele se apresenta, se é um comprimido, se é uma solução, se é um injetável, se é um tablete, se é um glóbulo, ele vai ter o princípio ativo, mas ele também vai ter outros componentes que vão dar essa textura. E a gente vai chamar esses outros componentes, a gente vai englobar tudo isso num único grupo, no grupo dos adjuvantes, ou coadjuvantes, ou o mais comum, excipientes, veículos ou excipientes, certo? Que vai dar o formato do medicamento que a gente vai se deparar aí na nossa vida profissional, ok? Então, se eu pergunto para vocês de uma forma bem ampla de que é composto um medicamento, vocês vão dizer ele é composto de um princípio ativo de excipientes, certo? E a gente já tem boa parte da nossa formulação. Então, esses excipientes, para que eles servem? Uma informação muito importante é que esses excipientes, primeiro, eles não devem ter efeitos no nosso organismo, efeitos farmacológicos, atividades farmacológicas. Eles estão ali para dar suporte ao princípio ativo. Eles têm que dar textura, eles têm que ajudar a solubilizar, eles têm que corrigir sabores desagradáveis, ou cheiros desagradáveis, ou cor desagradáveis, certo? Então, eles estão normalmente para corrigir e dar maior adesão ao paciente. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Alguém aqui tem alguma dificuldade para tomar algum medicamento? Exemplo, professor, eu detesto tal tipo de medicamento. Eu detesto chá. Detesta o chá? Mas a gente tem uma correção que a gente pode fazer na forma de cápsula. Né? A gente poderia trocar o chá por uma cápsula. É totalmente possível. Bom. Eu odeio dipirona em gotas. Odeio. Misericórdia, não tem quem goste, não. Buscopan, já tomaram? Já. Odeio também. É horrível. Qual é o sabor que você sente? Amargo, sei lá. É É amargo, horrível, horrível. é péssimo. Pra mim, paracetamol em gotas é pior do que dipirona. O gosto impregna muito na boca. Pirona em Paracetamol em gota é gotas. Eu acho que Eu só gosto se for em... a briga de pirona e paracetamol ali. Eu É. acho de pior, viu, professor? Não vou mentir. É triste. Eu só gosto se for em gota. Hoje eu tomo tudo para não morrer. Como é? Eu tomo tudo para não morrer, professor. Qualquer Nani, coisa chata. Nani, eu só ouvi tu falar que gosta de pirona em gota, Nani. Pelo amor de Deus. É que dá a impressão que passa mais rápido. Isso é verdade. Também já Acho ouvi que passa falar.
Será que O isso é líquido verdade ou será que é uma percepção da cabeça da gente? Eu não sei, que professor. seja Eu acho verdade. que quando eu tomo em comprimido, não passa logo. Eu acho que é Ontem verdade. mesmo, eu estava surtando aqui, porque não tinha farmácia perto, e eu estava morrendo de dor de cabeça. Eu fiz minha sobrinha ir lá na casa da minha mãe buscar dipirona em gota. Em gotas, né? Corrige a dose, né, de acordo com o peso. E Eu Pra boto mim mesmo, 30, isso aí mesmo. Quando é líquido, eu eu sei que é bem mesma. mais rápido. Aí quando eu tô com uma crise muito grande de alergia, eu tô me agoniando muito, aí eu tenho que tomar o líquido. Aí eu tenho que ter sempre os dois, um na boca, que é o comprimido, e o líquido para uma crise com um efeito mais rápido. aí deixa eu perguntar a vocês, já que a gente viu o caminho farmacocinético, por que que o líquido é mais rápido que o comprimido? Porque o As líquido já pessoas está têm umas diluído. glândulas salivares, pelos tecidos, sei lá, eu acho. Alguém mais ia completar? Tá correto, Adriana. O Ia falar líquido, também. o líquido ele já está diluído, professor. E o comprimido ele vai passar um tempo ainda para diluir no corpo, no Exato. organismo. A gente chama essa fase que o comprimido tem de se fragmentar de dispersão, certo? Então, Ô, professor, o comprimido seja mas na, absorvido. Ah, mas na bula de ambos tem dizendo que é 40 minutos. porque eles têm uma correção. Cada medicamento. Quem foi que falou comigo? É, Dilane. Adilane. Cada medicamento, Adilane, ele é estudado para ter uma correção dessa velocidade. De forma geral, João está perguntando se os medicamentos já começam de uma forma geral na boca, mas uma proporção pequena, sabe, João? Depende do tempo também em contato com a mucosa. Mas como a gente engole, normalmente a gente põe um comprimido na boca, engole, cada medicamento ele tem uma dureza diferente. Eu vou dar um exemplo muito comum. Vocês já pegaram um comprimidozinho de ácido acetil salicílico, AAS, e apertou assim nos dedos. Ele se fragmenta, não se desmancha? Ele se fragmenta. Se você pegar um comprimidozinho de dipirona e colocar a mesma força, quem é que vai se fragmentar mais rápido? O AS. O AS. Essa característica a gente chama de friabilidade, ou seja, é o tempo, é a dureza que esse comprimido tem para ir se dispersando no líquido. Então, essa velocidade que ele se dispersa no líquido também é estudada. Olha que interessante. Então, se eu tenho um medicamento que é administrado via oral, ele pode ser corrigido por esse tempo que ele se dispersa, certo? E a gente vai ter que dar uma olhada na bula para saber qual é o tempo que ele chega na corrente sanguínea. Tem lá. Mas de uma forma geral, os líquidos, de uma forma bem global, os líquidos eles já pulam uma etapa, porque eles não precisam se dispersar. Eles já estão na forma líquida, então ele já encontra pronto para ser absorvido. Deu para entender? Então tem um fundo de lógica aí por trás do que vocês estão falando. Então eu vou continuar tomando em gota. Mas de repente você poderia tomar o efervescente, não é verdade? Mas eu gosto. Eu não gosto nem de tirar o gostinho depois que dá a impressão que já vai passando a dor de cabeça quando eu sinto o gosto da dipirona. Aí você É tá o que Eu nunca vi isso na minha vida. Eu também não. Agora eu tô. É sério, ó. Ó, Milane, cadê? não acredito que você tá com Olha aqui, ó. Meu Deus do céu. Professor, pode colocar açúcar quando é em gotas na mistura de água com dipirona? Olha, o ideal é que a gente não faça alteração na composição original do medicamento. Até porque tem uma questão microbiológica também quando a gente manipula. Não é que não possa, o indicado é que não se faça. Se o sabor é algo que te atrapalha, vale a pena você trocar a forma farmacêutica, que é o que a gente vai ver mais para frente agora. Então, essa forma farmacêutica está muito relacionada à correção de sabor. Então, o ideal seria você trocar de gotas para, por exemplo, ou cápsula, ou drágia, ou comprimido, ou tablete.
Foi bom se eu falar, viu? Porque eu tomava, mesmo quando eu tomava em gota, eu botava um pouquinho de água. Eu nunca tomei puro, não. Não, água você pode diluir, porque na verdade a água, o único componente do que você vai alterar ali é o volume. Então, você pode diluir em água. Mas tem gente, eu vou dar o meu exemplo. Teve uma época que eu tive dengue. E aí, por ter tido dengue, eu não posso sentir o sabor que lembra a dipirona. Eu até adquiri alergia à dipirona com o tempo. Mas só em sentir algum medicamento que tenha o aroma semelhante, eu travo, dá enjoo. Rafael está perguntando se o conceito tá bom sobre fármaco. Me diz aí o teu conceito, Rafael. É o conceito que você falou anteriormente? Tá sim. Tá perfeito. É esse o conceito, tá? Fabiana está dizendo que Professor, me tira uma ler dúvida. o canal. Oi? Me tira uma dúvida, professor, nessa questão aí Ah, dos medicamentos. Porque quando eu era mais nova, quando eu era pequena, minha avó, esse povo antigo tem as suas manias, né? E ela tem uns medicamentos uns comprimidos que ele abre no meio, que é uma cápsulazinha que abre no meio. uma cápsula? Então, pronto, uma cápsula. Ela achava que abrindo a cápsula e colocando, derramando só o pozinho na boca, agia mais rápido. Aí eu lhe pergunto, se segue esse mesmo raciocínio do líquido, se a gente tirar essa cápsula e tomar só o pozinho, beber, engolir, né, só o pozinho, ele age mais rápido porque está sem a cápsula. Que a cápsula tem que derreter lá dentro, eu acho, né? Sim. Mas adorei tua pergunta, foi Natália, né? Adorei tua pergunta, Nath. É, Eu vou pedir para você guardar ela na sua caixinha aí. Até o final da aula de hoje, certo. quero que vocês cheguem à conclusão dessa tua pergunta, certo? Eu vou trazer informações sobre a produção desses medicamentos e eu quero que vocês cheguem a essa conclusão. O que é que vocês, enquanto profissionais, indicariam? Até porque, acho que, né, quem sabe que já é da área de saúde, tudo que é de medicamento pergunta a vocês. A gente, né, de uma forma geral. Pergunta a fulaninho ali se pode ou se não pode. Vocês acabam virando referência. Então, para ter esse raciocínio que Emerson colocou no início da aula, que é o exemplo que eu adorei o exemplo, eu preciso que vocês desenvolvam essa linha de raciocínio baseado no que a gente vai estudar, certo? Se não chegar, eu complemento, mas eu acho que até o final da aula de hoje dá para chegar a essa resposta. Fabi, guarda essa tua perguntinha também, que eu quero falar sobre ela na volta desse bloco, tá? A gente vai entrar agora no momento esperado, é o momento do intervalo, da pausinha do café, e aí a gente dá 5 minutinhos e Bora, voltamos João, a para fazer. a escola tomar café. É o que, Fabiana? Bora, João, para frente da escola tomar café. João é a referência do café, Professor, porque a gente fica lá na frente da escola. Eu, João e mais Ah, umas pessoas tá da bom. escola. O Aí fica viciado lá, da turma. beijo e sessão café. Eita, pois tá bom então. Vamos para. São 7h56, daqui a 5 minutinhos a gente volta, beleza? Até já então.